podem assistir de novo se vocês quiserem. Basicamente, hoje a gente vamos passar ali basicamente pelas informações mais importantes que aparecem no capítulo do passivo e sua mensuração do Ribeiro Filho et al. 2009. Capítulo que está disponível para vocês lerem também, está disponível ali em PDF para vocês efetuarem a leitura. Vai ser uma aula rápida, nós vamos então passar pelos principais conceitos e principais pontos que abordam nesse capítulo, com exceção então das duas últimas páginas, que vai tratar de passivos contingentes, que na verdade, assim, aquelas duas últimas páginas é um resumão do que seria o CPC 25. Sugiro que vocês leiam pelo menos aquelas duas últimas páginas, então depois vai ser um baita resumão aí para quem nunca leu o CPC 25. Então vamos começar. Então, inicialmente os autores trazem a definição do passivo. Eles fazem um apanhado de vários autores, referenciando vários autores, cada um com uma definição diferente do que é um passivo. Primeiramente, então, eles trazem a seguinte informação: passivo são obrigações e compromissos de determinada entidade, em termos monetários ou na forma de bens e serviços a terceiros. Também aqui, conforme o CAN, 1986, o passivo representa um compromisso reconhecido de se transferir em ativos, executar serviços ou incorrer em outros passivos no futuro. Conforme o IASB, aí, que é o Comitê Internacional de Padrões de Contabilidade, ele traz que o passivo é uma obrigação atual da entidade que se origina de eventos passados cuja liquidação se espera que resulte em um desembolso de recursos da entidade contendo benefícios econômicos. Essa aí é a principal, acho que a definição aí que vocês devem memorizar, né, que tem que ficar salva aí na cabeça de vocês. Depois o autor ele vai colocar também, ele vai trazer então a definição do CFC aqui do Brasil. Basicamente diz exatamente a mesma coisa, eu vou falar para vocês, mas ele traz em outras palavras. Também destaco aqui a definição do FASB, que é o Conselho de Padrões de Contabilidade americano. Ele diz que o passivo são prováveis sacrifícios futuros de benefícios econômicos decorrentes de obrigações presentes de uma dada entidade em transferir ativos ou prestar serviços a outras entidades no futuro, como resultado de transações ou eventos passados. E a definição do CFC, aqui do Conselho Federal de Contabilidade aqui do Brasil, que aqui não está nos slides, tá? Mas é a que eu considero mais importante. Ela diz o seguinte, está ali no livro, inclusive na página 110, se quiserem grifar. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Um colega da turma anterior lembrou também que essa definição é a mesma definição que vai aparecer no CPC 00, na estrutura conceitual. Se não é a mesma, é bem parecida. Aliás, eu acho que aqui no livro não diz, deixa eu ver, por meio da resolução 1121/2008, Conselho Federal de Contabilidade. Não diz. Não, é isso mesmo, é que aparece na estrutura conceitual.
Essa é a definição que acredito ser a mais importante que vocês devem memorizar. Os autores também, conforme eles vão explicando o que é o passivo, eles explicam o que é uma obrigação legal, já que, né, o passivo ele é constituído de um evento obrigatório, é uma transação que cria uma obrigação legal ou implícita que resulta em falta de alternativa realista para uma entidade não liquidar uma transação. Então, para ser um passivo, ela tem que ser originária, né, de uma transação que cria uma obrigação legal. E aí, então, os autores, eles trazem aqui que é uma obrigação legal. Eles colocam, então, que para ser uma obrigação legal, aquela transação precisa derivar de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos e também ou de uma legislação ou de uma outra obrigação legal. Então, são essas as características que implicam, né, em obrigações legais que os autores trazem. Enfim, essas são as partes mais importantes aí que vocês devem grifar desse capítulo do livro. Continuando, daí depois o autor ele define então que uma obrigação legal ela refere-se a obrigações que advêm de uma entidade onde né, por prática padronizada estabelecida no passado, por políticas divulgadas ou por uma declaração atual suficiente específica. A entidade indicou às outras partes que aceitará determinadas responsabilidades. E 2, como consequência, a entidade criou expectativas válidas nessas outras partes de que cumprirá com tais responsabilidades. Basicamente, então, definindo aí uma obrigação implícita nesse slide. Depois há um pequeno trecho em que o autor ele coloca, então ele faz ali a associação da definição do passivo com algumas teorias da contabilidade, já que essa é a nossa disciplina. Mas ele traz em um pequeno parágrafo, ele traz essas informações. Creio aí que não são as mais importantes que vocês devem frisar, mas vamos então apenas dar uma comentada sobre elas. Então, os autores eles colocam que na definição do passivo, na teoria da propriedade, ele é a diferença entre ativos e passivos. A diferença entre ativos e passivos é atribuída ao proprietário da entidade, já que estamos falando, né, da teoria da propriedade. Essa diferença seria atribuída ao proprietário da entidade. Na teoria dos fundos, os passivos são reservas ou restrições aos ativos, derivantes de considerações legais, equitativas, econômicas ou gerenciais. E na teoria da entidade, as exigibilidades são reclamos contra os ativos da entidade. Então, apenas passando um pouquinho pelas teorias da contabilidade relacionadas ao passivo. Depois, então, continuando, a gente vai para o tópico de características dos passivos, em que diz o seguinte: a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis reconhece que obrigações podem surgir de práticas usuais de negócios, usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Tá? Ali na página 111, existe uma
figura que traz as três principais características dos passivos, adaptado, né, do Hendrickson e Van Breda, que são autores aí da teoria da contabilidade bem famosos. Inclusive, daí não, deixa eu ver aqui, acho que não está no slide. Tem um slide em branco aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Tem um slide em branco, mas assim, essas três características que vocês podem ler ali na página 111, a gente pode resumir como o seguinte, tá? A primeira delas diz que um passivo é a existência de uma obrigação presente assumida pela entidade. Então, a primeira, existência de uma obrigação presente assumida pela entidade, uma obrigação presente. E essa obrigação, normalmente, ela surge, né, quando o ativo é recebido, quando o ativo é recebido ou a entidade assina um acordo irrevogável de aquisição do ativo. Quando uma entidade está adquirindo um ativo, ela automaticamente, em contrapartida, ela gera um passivo também, né, irrevogável de aquisição desse ativo. Na segunda característica, o passivo deve deixar pouco ou nenhuma liberdade ao devedor, além de liquidá-lo. Então, para se caracterizar como um passivo, a segunda característica é que a única forma a única forma de se livrar dele é liquidá-lo, né? Não tem outra alternativa a não ser liquidá-lo, mas claro que podem existir diversas formas de liquidação, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante também. Pode ser liquidação em dinheiro, pode ser liquidação em serviço, enfim. E a terceira característica essencial do passivo deve-se contemplar a condição de a obrigação ser devida em função de um fato já ocorrido e irrefutável. Então, frisando aí as características, só para nós frisarmos aqui, a primeira é uma obrigação presente, tem que ser uma obrigação presente, né, a existência de um passivo presente assumida pela entidade. A segunda, o passivo não deve deixar nenhuma ou pouca liberdade ao devedor além de liquidá-lo. Então, a única coisa que se pode fazer com o passivo é liquidá-lo. E a terceira é um fato que já ocorreu, né, e é irrefutável. Essas são as principais características aí dos passivos. Os autores também colocam que eles podem ser os passivos podem ser eles são oriundos de obrigações, certo? E essas obrigações, então, elas podem ser obrigações justas e obrigações construtivas. Também na página 111, o autor, então, ele explica o que são essas obrigações e dá alguns exemplos. Então, as obrigações justas, elas resultam de limitações éticas ou morais e não de restrições legais. Como, por exemplo, ali o livro explica que um exemplo seria, né, uma empresa poderia sentir-se eticamente obrigada a completar satisfatoriamente os reparos no automóvel de um cliente, muito embora a obrigação legal restringe-se somente a devolução do dinheiro ao cliente. Então, a empresa se sente no compromisso de reparar um automóvel, né, ou o seu produto, do que somente fazer a devolução do dinheiro ao cliente, porque imagina, o cliente, a intenção da empresa é muito mais, às vezes, fidelizar o cliente do que somente fazer a devolução do dinheiro. Imagina essa situação aí, né, hipotética. E na segundo tipo de obrigação, as obrigações construtivas, elas decorrem dos costumes. Como, por exemplo, ali os autores colocam no livro, se uma empresa tipicamente deve férias remuneradas a seus empregados, uma vez por ano, poderia ser inferido que essa prática representa uma obrigação da empresa.
Imagina-se que uma empresa costuma dar férias lá do dia 24 de dezembro até o dia 5 de janeiro, já há muitos anos seguidos. Os empregados, todo ano eles vão ter essa expectativa. Vai se criar essa expectativa de que existam férias coletivas nesse período. Então, isso acaba criando uma obrigação, né, derivada de costumes. Esse seria o exemplo. Continuando, o próximo tópico é mensuração, reconhecimento e registro de passivos. Diz o seguinte: o reconhecimento de passivos ocorre quando se satisfaz três condições gerais. A primeira delas é obedecer à definição do passivo. A segunda, a transação deve ser razoavelmente estimada. E a terceira, o elemento deve passar pelos testes de relevância. Aí, logo em seguida, diz o seguinte ali: para se reconhecer um passivo, ele deve ser mensurável. Para a gente registrar ele no balanço, então ele deve ser mensurável. Mas, porém, entretanto, simplesmente porque um passivo não pode ser medido, não quer dizer que ele não é um passivo. Ele continua sendo um passivo não reconhecido. Essa tal alternativa requer a sua divulgação em nota explicativa. Aí ele já está trazendo a ideia, então, dos passivos contingentes, que vai ter logo mais em seguida, no capítulo do livro, vai ser explicado em detalhes, mas vocês também já devem alguma vez ter escutado isso durante o curso de contabilidade, que aí, se existe um passivo que ele não pode ser mensurável, né, não existe um custo para ele que possa ser mensurável com confiabilidade, ele vai ser apenas divulgado em notas explicativas. Para ele ser registrado realmente no balanço patrimonial, ele precisa ter uma estimativa do custo, né, da sua mensuração. Então, vamos ver aqui: o reconhecimento não decorre automaticamente da possibilidade de definição, não se pode registrar um elemento quando não é possível medi-lo. Para se reconhecer um passivo, ele deve ser mensurável, certo? Entretanto, simplesmente porque o passivo não pode ser medido, é o que eu acabei de falar. Tá, era isso aí. Então, que traz a ideia dos passivos e ativos contingentes. Na próxima sessão do livro, classificação e avaliação do passivo, basicamente traz alguns tópicos que estão na legislação sobre a classificação e avaliação do passivo. Inclusive, alguns aí eu já vou comentar, mas já existem novidades aí, como o livro é de 2009, mas já existem algumas, podem ter, quer dizer, houve, né, algumas alterações aí, principalmente no registro de instrumentos financeiros a valor de mercado. Pode ter um registro diferente do que vai aparecer aqui no capítulo. Então, de acordo com a Lei 6404, alterada pela Lei 11.638, os passivos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, as obrigações em encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive impostos sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Registra-se as obrigações, né, pelo valor atualizado até a data do balanço. Ok, isso é bem simples. 2. As obrigações de moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. Imagine-se aí que uma empresa tem uma dívida em dólar ou em qualquer outra moeda que não seja o real. Quando for feito o fechamento do balanço, imagina-se lá no dia 31 de dezembro de algum ano, se for uma dívida em dólar, vai ser, então, o valor do dólar no dia 31 de fechamento, no dia 31 de dezembro, pega aquele valor, o valor em dólar, né, em reais, na verdade, a taxa de câmbio, a taxa ali, converte para reais, para poder fechar o nosso balanço. Vocês também já devem ter
ter visto isso aí em alguma disciplina. É um procedimento tranquilo. E terceiro, as obrigações e encargos e riscos classificados no passivo exigível a longo prazo serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. E essa parte aqui nós também vimos, já vimos em outras aulas, inclusive acho que eu comentei sobre isso aí também. Aquele esquema lá de trazer as nossas dívidas ou a trazer valores futuros a valor presente. Imagina que a gente, se nós temos uma dívida de longo prazo, um financiamento aí que vai vencer depois do exercício seguinte, considerando então longo prazo, a gente, para registrar ele no balanço, ele vai ser ajustado ao seu valor presente. É como se os juros já tivessem embutidos lá e então a gente vai descontar aqueles juros como se nós fôssemos liquidar essa dívida no dia do balanço, quando ele é registrado, né, esse passivo. Imagina-se então uma dívida de longo prazo, traz o valor presente e registra-se com o valor que seria pago, né, se fosse liquidado naquela data do balanço. Essa é a ideia. Vocês também já estão careca de ver isso aí. Na classificação e avaliação do passivo, observa-se que a mudança promovida pela lei manteve o atendimento ao regime de competência, em que as atualizações, juros e ou variações monetárias ou cambiais das obrigações da sociedade, por disposição legal contratual, devem mensalmente ser reconhecidas na medida em que forem sendo incorridas. O que ele diz nesse parágrafo? Basicamente, ele diz que nós temos que registrar nosso passivo a regime de competência e não regime de caixa. É basicamente isso que está dizendo aí nesse parágrafo. Acredito que também, acho que não tem nenhuma dúvida quanto a regime de competência ou caixa, mas se tiver, a gente pode conversar aí, tranquilo, né? Por força do disposto no artigo 182 da Lei 6404, serão classificados como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência. As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a preço de mercado. A contrapartida, então, será no patrimônio líquido. Isso aí que eu falei para vocês, então, que teve algumas alterações recentes. Instrumentos financeiros, já que estamos falando aí de preço de mercado, passivos a preço de mercado, passivos de ativos, enfim. Estamos falando aí de instrumentos financeiros e esse é um tema complexo, um tema bem complexo para se estudar, mas eu posso dizer para vocês então que, como também houve alterações recentes, eu posso dizer para vocês que agora a companhia ela registra seus instrumentos financeiros de acordo com o que ela pretende fazer com aqueles instrumentos financeiros. Então, e conforme ela classifica, o tipo de classificação que ela dá para esse instrumento financeiro, vai determinar como que ela faz esse registro. Ainda tem alguma das modalidades ainda se faz esse lançamento de ajuste de avaliação patrimonial, enquanto outras se faz o ajuste na própria rúbrica do passivo ou do ativo. Então, tem que tomar um certo cuidado aí quando for fazer a avaliação de instrumentos financeiros ou de passivos e ativos a preço de mercado. Então, tem que dar uma observada nesse CPC aí, nessa norma, tá certo? E por fim, a liquidação de passivos, bem simples. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo,
A liquidação de um passivo, então, pode ser feita com um pagamento em dinheiro, pode ser feita com a transferência de outros ativos, ela pode ser feita com a prestação de serviços, ela pode ser feita com a substituição da obrigação por outra, também pode ser feita com a conversão da obrigação em capital. Então, a liquidação de uma obrigação ou de um passivo, ela existem diversas maneiras de ser liquidada e aí estão listadas algumas delas, ou quase todas. Pessoal, a aula é bem curtinha mesmo hoje, então é mais para trazer o conceito, a definição e o conceito do passivo. E aqui nos slides, o capítulo ainda continua, tá? O capítulo do livro tem mais 2 páginas, a 115 e a 116, que trata sobre passivos contingenciais. Como eu disse, eu acho que eu comentei no início da aula, que é interessante vocês lerem, que é um resumão do CPC 25, passivos contingentes. É um resumão ali, traz inclusive uma tabela ali de como é feito o tratamento contábil, né, quando for provável, possível ou remota a ocorrência do fato gerador. E então recomendo que vocês façam essa leitura, pelo menos dessas 2 páginas aí, de preferência, claro, do capítulo inteiro. Mas é isso aí por hoje, é isso, fico à disposição para dúvidas. Hoje foi bem rápido mesmo. Agora... E a professora, inclusive, acho que acredito que ela fez a chamada enquanto eu estava fazendo aí fazendo a exposição, e se tiverem algumas dúvidas